tenho um presente aqui para vocês. O presente é o Anderson agora que vai apresentar. Vamos apresentar um caso clínico. Bom, então o Luciano me solicitou conversar um pouco com vocês nesse período da manhã, para que a gente pudesse falar sobre como montar um trabalho, né, para apresentação nos EMEs, seja os estaduais ou o Encontro Mundial, que acontece todo ano. Esse ano aconteceu aqui em Recife, no estado de Pernambuco, e no próximo ano será em Portugal. Antes da gente iniciar e mostrar para vocês o roteiro que existe, eu gostaria de lembrar, ultimamente estou falando muito sobre isso, que magnetismo não só é casos clínicos. O magnetismo é uma ciência muito ampla que não só trabalha com a parte terapêutica. E nós, enquanto magnetizadores, no meu ponto de vista, a gente está pecando muito nisso, porque a gente só está olhando o magnetismo do ponto de vista terapêutico. E magnetismo é muito mais do que isso. Allan Kardec, quando fala os comentários na questão 555 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer que magnetismo e espiritismo é a chave para explicar muitos fenômenos que a gente não entende. E dentre esses muitos fenômenos, não só está a questão terapêutica. E nós só estamos ligando para essas questões terapêuticas. Na questão do Livro dos Espíritos, que trata de simpatia e antipatia, os Espíritos deram até uma cutucada a Allan Kardec. O magnetismo é a chave para explicar muitas coisas referentes a isso, que no momento tu não conhece. Naquele momento, os Espíritos disseram que a própria Allan Kardec desconhecia como o magnetismo agia nos fenômenos de simpatia e antipatia. Então, o campo é muito amplo e a gente está reduzindo muito para a questão dos casos clínicos. E eu acho que se a gente levar por esse caminho, enquanto ciência, a gente vai perder muito. Observe que Allan Kardec não reduziu o espiritismo só a fenômenos mediúnicos. Então, eu gostaria de antemão falar sobre isso com vocês, para que a gente possa abrir o leque e pesquisar em todos os pontos. Quanto à questão dos casos, isso aqui é um roteiro que foi feito pelo UEM, o Encontro Mundial, e a gente aqui no estadual a gente pegou e toma ele também como base. Foi feito por Wendy, e aqui a gente teria um roteiro básico para montar um trabalho. Uma outra coisa que a gente gostaria de falar é a seriedade para se montar um trabalho para ser apresentado. Porque se a gente monta um trabalho de qualquer jeito, chega uma pessoa aqui na plateia que não entende nada de magnetismo, ela derruba. Vai por água abaixo. E aí a gente vai ficar como se estivesse criando algo, porque a gente não tem como comprovar que aquilo que a gente está colocando aqui é verdadeiro. As pessoas que me conhecem, a comissão, quando a gente vai fazer uma avaliação de algum trabalho para ser colocado, eu sou muito crítico. E por mim, boa parte é reprovada. Alguns passam, que é a maioria que decide, mas se não tiver realmente com aquele processo de comprovação, por mim, ele não passa. E eu acho que esse deve ser o critério para que a gente possa ter cada vez mais a seriedade, e qualquer pessoa que venha assistir, hoje em dia muitas pessoas que não são espíritas vêm assistir às atividades do magnetismo, e elas possam ter a certeza que os caminhos utilizados têm um rigor científico mínimo. E as pessoas têm muita dificuldade. No nosso próprio grupo, a gente trabalha com os coordenadores de cada instituição para que possam ter esse rigor e esses trabalhos apareçam e sejam feitos, trabalhados da melhor forma possível. Aí aqui no M, a gente tem esse roteiro para que o trabalho seja montado, iniciando pela identificação do paciente. Os dados preliminares do paciente, idade, nome, etc. E uma outra atividade que é bastante importante, que às vezes a gente descarta, é a questão dos preenchimentos das fichas. Essas fichas têm para a gente uma importância muito grande. Tanto o preenchimento do magnetizador, o que ele percebe enquanto está atendendo aquele paciente, quanto as percepções que o paciente vai informar no momento que está sendo entrevistado, de melhoras ou não. Inclusive, uma outra coisa que a gente deve observar é cada vez mais melhorar a qualidade das nossas fichas, para que a maior quantidade de informação possível seja catalogada. E dessa forma, a gente tem que trazer para o entrevistador a melhor forma para que ele possa também colher essas informações. Lá na instituição que eu trabalho, a pessoa que estava entrevistando, ela estava fazendo da seguinte forma: a pessoa, quando chegava,
Aí eu perguntava, como passou a semana? Lá, infelizmente, a gente só aplica um passe por semana, no sábado. E aí a pessoa dizia, passei bem. Ela colocava na ficha, passou a semana bem. Quando eu pego isso me serve para quê? Para me avaliar o quê? Se a pessoa estava com uma dor que era nível 10, se a dor cai para o nível 6, 7, para a pessoa ela passou a semana bem, não passou? Comparado com o que tinha anterior, mas não quer dizer para mim que a dor sumiu, que resolveu tudo. Então fica uma lacuna para que a gente possa avaliar de melhor qualidade essas informações. Então é algo muito importante que muitas vezes não vai dar atenção. Os magnetizadores, muitas vezes, as anotações que são feitas, o que percebeu no tato, o que fez, o que deixou de fazer, a gente pega a ficha, não tem as informações lá. E isso vai deixando para a gente difícil quando a gente vai fazer a montagem do trabalho. Se tudo isso está na ficha, se essas informações, até uma pessoa que não participou do atendimento, só analisando as fichas, ela consegue montar o trabalho. Então é muito importante essa atividade e às vezes a gente não dá a devida atenção, a gente só dá atenção na hora que vai trabalhar com o paciente. Então essa identificação é bastante importante. A questão da doença problemática que o paciente tem. Às vezes o paciente chega a estar lá com um leque de problemas de saúde, aí vários centros de forças com problemas, mas qual foi o foco que a gente foi tratar? Qual a principal motivo que levou aquele paciente àquilo? O que é que está melhorando, o que é que não está melhorando? O que é que passou de um atendimento para outro e de repente o que tinha antes agora não vai ter mais? As próprias observações nossas enquanto potencial fluídico de avaliação, enquanto verificar o magnetizador que proporcionou aquela pessoa ter um melhor alívio ou não, tudo isso a gente está naquele processo de receber essas informações para a gente. Então é bastante importante a gente avaliar o que é que a pessoa tem e principalmente a gente não querer dar uma de médico. Porque muitas vezes o paciente chega, diz que está com um problema, outro a gente não sabe, não tem uma comprovação. Não tem nada que comprove que o paciente tem aquilo. Então, isso é bastante importante a gente ter essas informações. Né? O histórico da doença. O que é que aquele problema está causando? Ontem, na apresentação aqui que o rapaz fez da próstata, a gente viu quantas situações a próstata inchada pode proporcionar no paciente. E aquele paciente daquelas situações, o que era que tinha? O que era que ele não tinha? Para que a gente possa depois ter uma avaliação do que melhorou ou não. Do que ele não sentia e depois, com o passar do tratamento, ele passou a sentir. Será que aquele processo que está acontecendo é as chamadas crises que os magnetizadores chamavam, é que muitas vezes o paciente passava por um processo que até piorava um pouco, mas era a própria natureza, né, lutando contra a doença para que depois pudesse ter uma melhora e até a cura do paciente. Então veja quantas coisas para que a gente possa observar e dar cada vez mais um rigor aos nossos trabalhos. Diagnóstico médico, os exames, as observações, o que tiver. Às vezes o médico dá algum laudo informando alguma coisa, tudo que for importante referente àquela doença, a gente deve catalogar. Logicamente que muitas vezes o paciente é difícil de trazer essas informações. Eu já passei por essas situações, a gente solicitar, etc. E aí a gente vai dar os encaminhamentos, não vai obrigar ninguém a trazer as informações a pulso, mas se a pessoa tiver, o quanto mais informações a gente puder ter, é importante. Diagnóstico magnético, aí está a parte nossa enquanto magnetizador. Preencher as fichas da melhor forma possível. Ah, mas essa ficha não tem o campo para me colocar isso, aquilo, aquilo outro. Modifique a ficha. Faça uma ficha da melhor forma possível para que essas informações possam ter, para que a gente possa trabalhar. O Luciano ontem, na apresentação, acho que foi o senhor que falou, a percepção do paciente. Essas percepções para a gente traz informações muito ricas. Tem paciente que tem uma sensibilidade muito grande e aí quando a gente está aplicando o passe, o paciente começa a sentir determinadas coisas e informar. Às vezes a gente está aplicando em um local, mas aonde está sendo afetado, aonde ele está sentindo alguma coisa em outro local. Já se é o magnetismo, a força magnética que está sendo direcionada para aquele local,
aquele local seria a fonte do problema, etc. Então, tudo isso, essas informações são importantíssimas para que a gente possa até estudar e pesquisar, talvez um campo do corpo físico do paciente que a gente não estava dando atenção, porque muitas vezes a gente vai estudar o caso clínico e a gente fica bitolado à questão material. E a gente vai, se a gente ficar bitolado a isso, a gente, enquanto magnetizadores, vai ficar difícil da gente sair, porque o campo energético muitas vezes ele não vai na mesma situação que o campo material vai. Veja o caso da depressão, né? A medicina só leva para a cabeça e o foco energeticamente está lá no esplênico. Então, se a gente leva para esse campo, a gente acaba perdendo muito e essas informações são muito importantes. Tem uma menina que a gente está tratando de questão da vista lá no centro e ela tem uma grande sensibilidade. O que é que acontece com ela? Quando a gente está atuando no fígado, ela sente o olho direito. Tudo que a gente faz no fígado dela, ela só sente no olho direito. Quando a gente vai para no caso ela sente no olho esquerdo, desculpe. Quando a gente vai para o esplênico, aí tudo que a gente faz no esplênico, ela só sente no olho direito. Veja aqui que informação, não é? E de repente, se elas têm alguma relação, o fígado e o esplênico a gente já sabe que estão ali, não é? Praticamente numa parceria muito forte. Elas teriam alguma relação de um olho com o outro, ou não teria? Essas informações foram o paciente que trouxe para a gente. Então é muito importante isso, às vezes a gente descarta. O diagnóstico magnético, o tratamento médico. O que é que acontece com o tratamento médico? O que é que a pessoa está fazendo? Às vezes a gente associa alguma coisa ao magnetismo, mas muitas vezes o magnetismo de qualquer forma vai auxiliar, mas em muitos casos o medicamento ele tem um poder muito grande. Tem medicamentos que a pessoa toma e de repente determinadas taxas, determinadas situações elas baixam de vez. E a gente faz o atendimento magnético, não associa a essas medicações que estão sendo tomadas aos efeitos, e muitas vezes a gente vai dar ao tratamento magnético uma função de ação naquele caso que não foi só o magnetismo, ou o medicamento que proporcionou aquilo. Então a cada coisa a gente deve colocar no seu devido ponto para que não a nossa paixão pelo magnetismo suba demais a nossa cabeça, né? Infelizmente a gente vê alguns magnetizadores dessa forma, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. A gente não levar o rigor necessário. Então essas variações são bastante importantes. Em termos de medicamentos, se a pessoa não toma nada, o que é que está acontecendo e as funções. A gente teve, nesse último ano, a possibilidade de conversar muito com o Wendy sobre alguns trabalhos que foram apresentados e ela fazia a avaliação, e aí sempre a UEM tem esse cuidado muito grande quanto a isso. O tratamento magnético, o que é que foi feito? Às vezes a gente vai pegar a ficha para analisar e está lá uma salada. Cada magnetizador quer fazer o que quer, do jeito que quer. Aí a gente vai indicar um procedimento como? Você pega a ficha, está lá um mês de atendimento, passou pela mão de todos os magnetizadores da instituição, boa parte. Cada um faz de um jeito. Aí o paciente melhorou, ficou bom. Como é que a gente vai indicar qual foi o procedimento que foi feito dessa forma? O que é que melhorou, o que é que não melhorou, tudo indicou qual foi o procedimento que deu um avanço maior. Existem tratamentos hoje em dia que a gente observa que tem nível 1, nível 2, nível 3 e assim sucessivamente. Como a gente vai avaliar para fazer a mudança ou não. Então tudo isso é importante para que a gente possa montar esse trabalho da melhor forma. A evolução do paciente. Aí mais uma vez, como esse paciente está evoluindo nesse tratamento. A entrevista, mais uma vez aí com uma importância muito grande, e também os exames. Se assim a gente puder ter a possibilidade. Tem situações que é muito difícil a gente ter essa possibilidade de ter os exames, que a pessoa vai para o SUS, né, morre, reencarna novamente e o exame ainda não foi feito. Às vezes é bem difícil a gente ter esse retorno de exame. Daí é uma necessidade que a gente conversa muito na nossa comissão, de repente a gente ter um fundo para auxiliar nossas pesquisas. Porque é dinheiro que a gente precisa, de repente a pessoa não tem um caso importante,
no sentido de resultados, né? Tanto para a pessoa, quanto para a gente, quanto pesquisador, mas não tem aquela condição de ter aquele exame, aquela coisa, e de repente, se a gente tem um fundo, a gente vai cobrir o teu exame. A gente vai fazer uma pesquisa, fazer um planejamento, e esses exames, se a pessoa não tiver a condição de fazer, a gente cobrir enquanto pesquisadores e ter os resultados necessários para isso. É outro campo bastante importante para a gente acompanhar, né? A evolução também passa por esses exames, essas situações. Se a pessoa tiver a maior quantidade possível, para a gente vai abrir o nosso campo para que a gente possa dar uma qualidade maior. Deve ter mais alguns itens. Acho que são 11 itens. São 12, né? A evolução magnética, o que é que aconteceu durante todo aquele processo de tratamento? Os centros que estavam congestionados, quais eram os focos? Às vezes você pega um paciente pelo tempo que esse paciente está passando por aquele problema, existem vários centros de força que estão congestionados. De repente, às vezes até no atendimento você faz um longitudinais, quando você vai fazer o TAT de novo, alguns centros já conseguiram se harmonizar, mas os focos estão ali. Como isso aconteceu, como isso evoluiu, para que a gente possa ter uma definição mais segura possível dos procedimentos magnéticos que foram realizados. E aí passa pela nossa parte, enquanto magnetizadores, de fazer essas anotações e essas percepções. Às vezes tem um magnetizador que tem um tato magnético mais apurado do que o outro. Olha, eu já passei a sentir tal coisa e tal que o outro não sentiu. As nossas reuniões de avaliação, às vezes a gente sai do centro, né, muito tarde, etc. A gente passa por isso lá na instituição, e às vezes as reuniões de avaliação vai ficando para lá, vai ficando para cá, e naquele momento ali onde as informações estão bem fresquinhas, a gente acaba perdendo muita coisa. Então é bastante importante avaliar, verificar o que é que foi feito, comparar a coordenação do trabalho, o que o assistido informou na sua entrevista, o que é que o magnetizador percebeu, para que a gente possa cada vez mais fortificar. E a documentação complementar, caso se tenha, né? Fotografias. A gente apresentou um caso lá em Goiás que não tinha tanta informações médicas e de exames, porque nem os médicos sabiam o que o garoto tinha, mas as próprias fotos das manchas que o menino tinha no corpo, antes e depois, já mostrou para a gente o quanto o tratamento proporcionou de melhora. E os próprios médicos não sabiam, a mãe estava bastante preocupada porque achava que era câncer de pele e os médicos não queriam passar para ela. Mas na verdade, graças a Deus, não era câncer. E a conclusão do trabalho, com as informações do que melhorou, se ficou 100% curado, se não ficou. Às vezes existem doenças que a medicina não consegue ter um resultado significativo, e com o magnetismo se consegue, pelo menos estabilizar, né? A própria ela, o Adilson, apresentou alguns trabalhos alguns anos atrás que conseguiram estabilizar o desenvolvimento da doença, né? E até em algumas situações reverter alguma coisa. Aí depois, infelizmente, a família não possibilitou mais o atendimento e acabou o paciente, se eu não me engano, depois de algum tempo desencarnou. A gente tem essas situações também, enquanto atendimento, de ver essas melhores. Então, basicamente, é esse roteiro que a comissão do ENO do Encontro Mundial passa para uma montagem de trabalho e a gente utiliza. Então, a gente gostaria, o Luciano solicitou, para que a gente possa cada vez mais fazer os trabalhos com qualidade e colocar realmente as informações para que sejam mais precisas possíveis, e qualquer pessoa que conteste alguma coisa, a gente ter essa linha de pesquisa, de seriedade, para que de repente a gente pensar que está fazendo algo de positivo e não cair na brincadeira do povo, né? E de repente a gente não ter a visão correta do atendimento por culpa nossa mesmo, porque a gente não está levando a sério esse trabalho de pesquisa. Então é isso nessa parte inicial que o Luciano solicitou. A gente vai ficando por aqui para dar prosseguimento à programação que vocês têm. O Anderson.
você não poderia a coordenação estadual desenvolver uma ficha padrão para todos os centros? Existem várias fichas, certo? No livro do Jacó, foi a primeira ficha que a gente utilizou. Lá no final do livro passe, ele tem um roteiro lá, de uma ficha. Mas aí, de acordo com as necessidades que a gente vai observando, a gente vai mudando. Mas nós, da comissão, a gente tem pelo menos 3 modelos de ficha. Geralmente, depois que acaba os cursos, a gente passa para o pessoal, para que o pessoal identifique qual a sua necessidade. E à medida que a gente vai atendendo, outras necessidades vai aparecendo, a gente vai adequando. Não tem uma ficha fechada. Isso é um roteiro para montar o trabalho, né? As fichas é o atendimento. Ok, gente? A gente vai passar. Qualquer informação, a gente conversa com vocês depois. Gente, chamem o Anderson, eu estou dizendo aqui sem nem pedir autorização dele.